Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, pela nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da rádio Trianon, 3289-3580. Como toda quinta-feira, o programa é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. A partir de hoje, patrocínio da revista Justiça e Cidadania. E para que esta parceria seja possível, o MPD que está conosco, a sua representante é a promotora de justiça, a doutora Liliana Buff. Prazer tê-la aqui, doutor Liliana. Muito obrigado, o prazer é meu, sempre colaborar com esse prestigiado programa. Muito obrigado. Também conosco a advogada Ana Paula Siqueira. Prazer tê-la aqui, Ana Paula. Prazer é todo meu e dialogar com pessoas que estão comprometidas com a verdade e com a justiça. Você é especialista em bullying, advogada especialista em bullying. E as suas variações digitais, exatamente. Sim. É uma especialidade extremamente recente. Exatamente. Então, o objetivo não é apenas fazer a militância, judicial, mas também promover a composição de conflitos e trazer educação digital, para que as pessoas saibam se portar nas redes sociais, nos aplicativos de celulares, com segurança. Não é dizer não à tecnologia, e sim abraçá-la de uma forma legal e correta. Também conosco o advogado Dr. Marcelo Lobo. Prazer reencontrá-lo, Dr. Marcelo. Prazer é todo meu, Zancopé. Quero aqui mais uma vez agradecer o convite que me foi feito. Transmitir o meu abraço a Zenilda, ao meu amigo Fausto Camunha. É um enorme prazer estar de novo aqui com vocês nessa bancada. Quando o Dr. Marcelo diz estar de novo, o programa está há 16 anos no ar. O Dr. Marcelo está desde as primeiras edições conosco aqui. E tenho tido esse prazer que se renova cada vez que eu volto. Agradeço muito aí e é um enorme prazer estar com vocês desde aquela época. Também conosco o Dr. Ricardo Gamal, economista. Prazer tê-lo aqui, Dr. Gamal. Olá, tudo bem, Zancopé? Tudo bem, ouvintes? É um prazer estar aqui com vocês, com essa bancada maravilhosa, também para discutir as principais notícias do Brasil e do mundo. Teremos reformas realmente neste ano? Talvez algumas, né? Vamos aguardar. Você é otimista, algumas? Vamos aguardar. Algumas? Vamos aguardar, ver o desenvolvimento político aí que vai acontecer. Algumas quais? Eles querem fazer da Previdência em primeiro lugar, né? Sim. Tributária. Tributária é difícil nesse momento, mas o que querem fazer agora o governo Temer é principalmente a reforma da Previdência, que é mais a pauta mais adiantada, né? E a PEC que está aí para ser sancionada, votada. 20 agora. Anos é um tempo razoável, é um tempo bom, 20 é um anos exagero. Para que 20 anos de teto nos gastos, né? Sim. Ninguém fala do teto dos gastos nos juros. Isso ninguém fala. Está incluso? Não. Não? A despesa financeira do governo, os encargos, são os juros da dívida pública, não estão nisso. Consegui que o senhor abordasse o... Que eu vejo que o principal rubrica hoje é essa, né? O que o governo paga de juros, 500 bi por ano. Quando se fala em teto de gastos, o que o governo paga de juros não está. Aliás, nunca esteve. O tal do superávit primário é exatamente a economia para se pagar os juros da dívida. Então o Brasil teve pelo menos quase 20 anos de superávit primário e a dívida subiu. Então algum problema tem. O problema não é que o Estado não deixou de economizar nesse período todo, salvo 2014 e 2015. Né? Foi que os juros eram tão altos que mesmo economizando e mesmo gastando menos do que se arrecada durante tantos anos, a dívida pública subiu.
Ora, se eu gasto menos do que eu arrecado, por que a dívida sobe? Porque os juros são altos. Eles incidem demasiadamente sobre a dívida pública. E pelo que eu estou entendendo, quem ganha dinheiro então com isso é quem tem dinheiro aplicado, é isso? Então, é um grande problema que nós estamos vendo no Brasil. Aliás, não é de agora. Aliás, os governos que se sucedem, tanto mais à esquerda como mais à direita, não conseguem sair da armadilha do setor financeiro. Que é a questão de que o governo paga muitos juros, né? O próprio cidadão que tem algum dinheiro, ou as empresas que têm algum dinheiro, aplicam nos juros, que dá 14% ao ano. E não tem risco. Não tem risco, né? É líquido, né? O camarada vai investir num negócio, ele tem que investir o seu capital, vai transformar aquilo em máquinas, equipamentos e tal. Ele não consegue a liquidez para sair daquele negócio. Enquanto que aplicando na Selic, né? No Tesouro Direto, a liquidez é momentânea, é imediata e sem risco. De forma que é um desestímulo a qualquer negócio. Por isso o país, pouco a pouco, vai se desindustrializando. Qualquer produto que se lança, se eu posso continuar, né? Claro. Eu não tomo muito tempo. Qualquer produto novo que se lança no mercado, de qualquer empresa, de tecnologia, seja qual for, demora às vezes 2, 3, 4 anos de laboratório de pesquisa para se lançar. Com juros desse tamanho é um desestímulo total. Porque as empresas não vão correr esse risco, já que tem, ou as pessoas físicas ou empresas, já que tem aí uma rentabilidade em cima do tesouro do governo, que realmente é um crime contra o país. Gente do M... Pois não, doutora. Eu estou muito intrigada porque os operadores do direito, em geral, não têm muita noção de economia, assim, essa economia bruta. E, por outro lado, os economistas que já foram até legisladores e legislaram durante grande período da nossa República, também não tinham muita noção de direito. Então ficou... Eu aproveitaria a sua exposição para perguntar, como economista, que é um tema que nós nos debatemos, eu desde a juventude, desde o ingresso na faculdade, num ano terrível, que foi 1968, nos debatimos com a dívida externa, com o pagamento, e agora com a dívida interna, com a dívida pública. Qual seria uma alternativa do século XXI para a saída desse problema? Então, o Brasil é um país que vai na contramão até do mundo hoje. Né? É a tal da jabuticaba, a questão dos juros no país. Você tem um sistema que apoia muito mais o rentismo, né? O rentismo que significa você pôr dinheiro a juros e não ter nenhuma aplicação real na economia, né? Aquele dinheiro. Então, a questão da dívida externa que existia antes não existe mais, porque o país hoje tem reservas cambiais por volta de 370 bilhões de dólares em reservas. Mas elas ficam ali guardadas como um bezerro de ouro. Aliás, ficam aplicadas no Tesouro Americano, até com juros zero. E aqui nós pagamos juros para o rentismo. Continua o interesse internacional em manter essa economia subdesenvolvida, essa então, economia veja, de não... O país tem um grande potencial. Né? Agora, com a questão do petróleo, então, seria uma chance, uma oportunidade enorme. E tudo isso que aconteceu também veio contra. Eu creio que, baixando os juros no país, o país se transformaria rapidamente, em 2, 3 anos. Porque é simples a coisa, você não paga para banqueiro juros, o dinheiro sobra para investimento, você aumenta a arrecadação, a roda da economia volta a girar, mas não é feito isso. Ao contrário, o presidente do BC hoje é um ex-sócio, ou é sócio, é um acionista do Banco Itaú. Acionista é o mais... Então é uma promiscuidade que ela é legal. É interessante, porque a legalidade... Mas nem tudo que é legal é legítimo. Exato. Né? Então, a legalidade... aliás, isso já vem, né, até nos governos de esquerda, ditos de esquerda, né, colocam lá um banqueiro que tem interesses contrários ao interesse... Não é nem bancário, é banqueiro. Não, este que está aí agora, William Goldfarb, um camarada competente,
Mas ele nem bancário porque o que existia anteriormente, o Meirelles, por exemplo, ele era um bancário, ele é um bancário que eu digo, autodiretor, mas ele não tinha ações do banco. Esse ele é um banqueiro mesmo. Perfeito. Quer dizer, não que eu não tenho nada contra, eu tenho contra, não tenho nada contra os bancos, não é nada disso. O que a gente tem contra é que não se promove a ação econômica e social necessária. Doutor Gamal, o que o senhor colocou aqui é um esclarecimento que a gente não tem acesso. Você imagine uma coisa, eu repito às vezes porque a lógica de uma dívida é mais ou menos parecida em todos os sentidos, na microeconomia e na macro. Você imagine uma coisa, uma pequena empresa deve para um banco, né? Aí o camarada coloca o gerente deste banco no seu caixa, administrando o seu caixa, né? Você não paga a luz, não paga a energia, não reinveste, porque ele vai querer tirar primeiro do caixa o dinheiro da sua dívida, dos seus juros, né? O país está mais ou menos nessa posição. Doutor Jamal, é só uma pergunta assim, extrema. Obviamente não sou economista, né? E coloco aqui a minha ignorância nisso. A minha dúvida seria, que nós acabamos escutando muito na mídia, é que se abaixar demais a taxa de juros, aumenta a inflação. Essa é a desculpa que existe por 30 anos. Certo. Né? É isso que a gente não compreende, Esclarecido. né? Então, essa é a maior desculpa. Não, mas é uma pergunta que as pessoas têm. Puxa, coloca mais dinheiro no mercado, baixa os juros, tem mais dinheiro no mercado, a inflação sobrevém. Acontece que se ela vier, esse aumento do valor monetário no mercado, né? Do dinheiro no mercado, se aumentar, e você aumentar também correspondentemente à produção industrial, tudo mais ou menos se equivale, né? Se equilibra. A oferta também tem que aumentar, a oferta de produtos nessa Perfeito, coisa toda. doutor Gamal. Então o país ele prefere tirar dinheiro do mercado, trazer a economia para uma recessão e trazer um ciclo chamado vicioso. Nós propomos, eu sou um economista que nós somos minoria, mesmo eu sou, né, dentro das alas econômicas, nós somos os desenvolvimentistas chamados, né? E existem os monetaristas que são do outro lado, que acham que tem que tirar o dinheiro do mercado. É mais ou menos por aí. Perfeito. Paula Siqueira, o economista Ricardo Gamal, o advogado Marcelo Lobo. Em artigo publicado nesta semana, o administrador educacional Walter Vicione Gonçalves menciona 2 graves problemas para a educação do país. Um deles refere-se ao acúmulo e ampliação das funções do Ministério da Educação, o que, segundo ele, reproduz um centralismo burocratizante. Outro fator considerado grave é o deslocamento da política educacional das demais políticas públicas, especialmente as econômicas. Veio bem a calhar a exposição do Dr. Gamal, porque na minha avaliação precária, claro, a limitação de gastos que deve existir, evidente, a responsabilidade fiscal, etc., vai atingir, e eu me preocupo sobremodo com isso, a educação. Então, não entram os juros, não entra no limite de gasto capital, sempre rentável, e a educação, que é um patrimônio, porque nem produto se consegue fabricar se não tem quem saiba fazê-lo. Os operários, a mão de obra não funciona. E nós só teremos uma mão de obra boa se nós tivermos a educação do país na base. E esse centralismo a que se refere o autor do artigo tremendamente nocivo para um país com esta extensão territorial que nós temos, cujas realidades urbanas, rurais, se é que ainda existe alguma realidade rural digna, são totalmente diversas. E com o limite de gastos que se imporá se passar desta maneira o projeto, a educação e a saúde, sem os quais a vida passa a ser muito difícil, não sei o que será do Brasil, porque esse investimento na educação, que já houve um dia nesse país, desde 64 há um interesse, a meu ver, em acabar, ninguém ser educado.
Começa-se com a retirada das matérias humanistas do currículo escolar, né? Que são as matérias que dão oportunidade de reflexão, a meu ver. Claro que se tem que entender matemática, o idioma é básico, fundamental, sem o qual não há a menor possibilidade de comunicação, mas do idioma partir só para o pragmatismo precário, como nós tivemos aqui aprovações em série, nenhum estímulo ao profissional da educação, teremos um futuro bem escuro, eu acho. Professor. Zancopé, eu vejo professor de quê? Talvez acho que só agora da experiência, da idade. Sim, viu, Zancopé? Você aqui no começo do programa falou que eu tenho vindo aqui já há 16 anos e eu vejo que a gente muitas vezes continua falando dos mesmos temas, né? O Gamal, me lembro bem que essa questão de juros que ele aborda há mais de 16 anos. Né? E a gente vem aqui e debate sempre essa situação. Eu até me solidarizo com o seu posicionamento. E agora eu vejo aqui também a história da burocratização. Eu acho que realmente a burocracia, ela atrapalha não só a educação, a apresentação da colocação de uma forma geral, mas a própria boa prestação de serviço público. De lá para cá, desses 16 anos para cá, o que nós vimos no mundo foi uma grande transformação. Estávamos aqui, antes de entrarmos no programa, falando sobre as transformações das nossas profissões, né? Da advocacia, do jornalismo, do motorista de táxi, que eu acho que hoje é um exemplo bem típico. Ou seja, o mundo todo se transformou e nós ainda estamos aqui discutindo questões que nós discutíamos há 20 anos atrás, né? Se o dinheiro serve simplesmente para trazer renda para aqueles que já têm, e se o recurso que vai para a educação, ele chega efetivamente na ponta, ou se ele se perde no meio dessa burocracia, da corrupção, que muitas vezes faz parte desse problema burocrático, da imposição da burocracia para a obtenção de favorecimentos econômicos e tal. E isso me deixa muito triste, porque o país tinha que já caminhar para um sistema educacional que utilizasse essas grandes mídias. Hoje, no Brasil inteiro, aonde você vai, pode ser não só nos grandes centros, mas também nos pequenos rincões, as pessoas têm acesso à televisão, à internet, a um celular, e nós temos ainda tratando dessa questão da educação como se ela fosse feita nos idos dos anos 70. Então eu acho que falta realmente aí, não é só dinheiro, não é só recurso, mas falta um modelo educacional para que as pessoas, para os jovens aí que hoje estão aí na faixa de 10, 15 anos de idade, tenham um futuro onde eles possam competir não só com os seus semelhantes, com os próprios brasileiros, mas com um grupo que vem por aí, muitas vezes do extremo oriente, né? E que chegam e vão tomar, obviamente, todo o nosso espaço. Então, no meu ponto de vista, falta trazer uma modernidade para o país, inclusive aí dentro dessa área da educação. Até foi maravilhosa essa sua colocação, né, sobre há quanto tempo se discute determinados problemas. Eu estava vendo aquele Vivo Gordo e era justamente aquele quadro dele que ele estava em coma, ele retorna do coma, né, e ele fala, retire o tubo. E ele falando da CBF, do Ricardo Teixeira na CBF, aí eu falando, gente, de que ano foi isso, né? Ele falando da precariedade da saúde, falando da época do INPS, né? Mas, Ana Paula, você não assistiu isso do original, pelo que eu estou vendo, com certeza... Minha mãe não deixava. Com certeza, ou não tinha nascido... do horário, eu estava dormindo. Era muito moça para nessa época. Mas obrigada, o Botox está fazendo efeito. Mas aí você começa a se questionar quanto tempo a gente está discutindo as mesmas questões, né? E você, por exemplo, na minha casa, eu tive meus pais que tiveram aquela formação de Caetano de Campos, né, que eram os institutos de educação, né, onde o professor era titular da cadeira. Então, aquele compromisso, obviamente, com a formação e gratuito,
né? Era até esquisito, as pessoas disputavam vagas, né? Caetano, Roosevelt. Então, era esse o objetivo, né? Você trazer uma educação pública de qualidade. E, principalmente, quando você traz essas questões, principalmente, perfeitamente falado pelo Dr. Marcelo, do Extremo Oriente, um professor que dá aula para o infantil e o fundamental, ele está dispensado de fazer a reverência para o imperador no Japão. Então, o país ele tem a cultura de educar na tenra idade. É justamente nesta primeira infância que você começa a fazer a formação de seres humanos, né? Quando eu tenho oportunidade de dar cursos de capacitação sobre direito digital e falo com esses professores de maternal e fundamental, eu falo, eu preciso me reverenciar a esses profissionais, porque são eles que estão construindo esta primeira infância e o profissional do futuro, né? Então, o fato de eu ter dado, eu até falo para eles, até lecionei em universidades, mas com certeza o meu trabalho lá não era tão nobre quanto o ensino infantil e fundamental. Tem até uma pequena história que eu sempre gosto de contar, que havia uma festa e eram anunciados os convidados. Então entrava o doutor Lobo, advogado, integrante da Ordem dos Advogados, a doutora Ana Paula, perdão, a doutora Ana Paula, o doutor Gamal, o jornalista Zancopé, e tinha um senhor de idade sentado, e falaram, o senhor quem é? Ele falou, não sou nada, eu fui professor de todos eles. Né? Então, se não valorizarmos, e eu sou da época dos seus pais, e tive a alegria e o privilégio de estudar em escola pública, só em escola pública, desde o primário até o universitário. Era uma escola de grande concorrência, de um valor enorme, os professores eram bem remunerados. Claro que nós mudamos uma página, um século, hoje um consumismo, mas os salários eram suficientes para que eles tivessem casa própria, saúde, dignidade, seu automóvel, dignidade, educação para os filhos. E era uma escola de excelência. Realmente havia concurso para entrar, mais difícil do que entrar na faculdade. Ela não sabe, mas nós fizemos exame de admissão. E era um ano de estudo na admissão, da época do Marcelo, mas eu tenho orgulho de revelar isso, Zancopé, porque o diretor da minha escola era o proprietário da casa mais bonita dos arredores, da vizinhança. Então, todos esses signos mostram a valorização e a desvalorização que se começou a dar na segunda metade do século XX, no Brasil especificamente, eu estou falando, depois da Revolução, da ditadura militar, porque acho que me interessava, mais reflexões, pessoas capazes de contestarem aquilo que não é próprio para elas, né? E essa burocratização, que realmente o que chega no fim da linha, quando você tem professor dando aula no Nordeste e no Norte por R$1 a hora, ainda, alguns sacerdotes que se dispõem a educar, a alfabetizar, sem o que nem a mídia digital pode ser acessada. Por puro amor, pura vocação. Pela vocação. Eu quero registrar aqui a carta aberta à Presidência da República e ao Supremo Tribunal Federal. A doutora Laila Chucair, que é presidente do MPD, me repassou esta carta aberta, e entre o que vocês falaram aqui, lógico que esta carta é um manifesto público acerca da PEC 241 no Congresso Nacional, não é? Um dos trechos da carta que é um equívoco, por exemplo, o pressuposto de haver excesso de recursos investidos pelo Estado no campo social, como educação e saúde pública, cotas e acolhimento de famílias com baixa ou nenhuma renda, da carta que o MPD encaminhou à Presidência da República. Doutora Laila é maravilhosa. É a opção que agora o país faz,
de se aprofundar ainda mais em permitir que o rentismo tome logo tudo. E vai haver oposição, né? Aliás, o que o Dr. Lobo disse que o Brasil é até atrasado nessa coisa, é verdade. A França resolveu as questões do rentismo já no século XIX. Houveram muitas revoluções lá, não foi fácil. Mas eles já resolveram já no século XIX isso, né? Mas hoje até na França existe uma briga muito grande para você colocar o seu filho na creche pública. Sim, sim, né? mas eles se tornaram um país desenvolvido de qualquer forma, com a soberania própria e tal, né? Ao contrário do país que vai entrando agora numa outra fase, né? O Brasil foi o último país a sair da escravatura, né? Foi o último país do mundo a sair daí. Então o Brasil às vezes ele sofre essa pressão, os ciclos aqui demoram muito tempo, muitos anos. O ciclo do rentismo já tem acho que 30 anos, desde dos anos 80, né? Então... Mas alguns me chamam sou teórica da conspiração, mas eu acho que não somos só nós que somos capazes de fazer isso, os brasileiros. Eu não sei se eu ainda tenho a cabeça na década de 60, 70, nas manifestações em Paris dos estudantes, mas me parece que ainda há uma conspiração internacional, porque um país rico como o nosso, com um território para abastecer a humanidade de comida, claro, o produto final da indústria é muito interessante, mas por que o produto primário, que nós temos essa extensão territorial para animais, para plantios, etc. Maior gado bovino do mundo. Não tem o valor que aquilo sem o que não há água. Água. Nós estamos conseguindo terminar com o capital água. Ar. O ar, a Amazônia, se derruba o mundo. Então, eu ainda vejo nisso algumas coisas, como o Zé Copé mencionou, que nós não temos acesso. Olha, não é uma questão só, não é de conspiração, existem interesses. Então veja só, a questão do petróleo. A questão do petróleo, existem alguns interesses internacionais para que a Petrobras não avance ainda mais na questão do pré-sal. Ao contrário, que ela largue mão para as 7 irmãs, chamadas 7 irmãs do petróleo, que são as companhias de petróleo internacional, né? Irmãs vetustas já, né? Exato, mas o petróleo ainda, as pessoas dizem, mas o petróleo não é mais uma alternativa, ainda é uma grande alternativa e ainda vai ser por muitos e muitos anos, né? Qualquer produto que exista hoje, na sua composição, o petróleo está dentro. Às vezes não da matéria-prima, mas na produção, né? Produção, na distribuição. Isso, né? Todos os lubrificantes Fabris, todos os lubrificantes industriais são do petróleo, né? Derivados do petróleo. As máquinas não funcionam sem esses lubrificantes. Sem os lubrificantes. Então, o petróleo ainda é o ouro negro, ainda é. Tanto que se gastam trilhões fazendo guerras atrás do petróleo. E nós sabemos disso. Aqui no Brasil não precisou fazer guerra, você tem alguns políticos que vão entregar tudo. Doutor Marcelo Lobo. Que pena, que tristeza. É lógico que eu estou me dirigindo ao senhor, mas extensivo a doutora Ana Paula, a doutora Liliana Buff e o doutor Ricardo Gamal. As chamadas 10 medidas contra a corrupção deram um passo atrás em relação a mexer com habeas corpus. O deputado Onyx Lorenzoni, relator do projeto de lei 4.850/2016, elaborado pelo Ministério Público Federal, retirou do texto a parte que determinava a restrição de habeas corpus. A ideia do Ministério Público Federal era proibir a concessão da medida de ofício em caráter liminar, sem prévia requisição de informações ao promotor ou ao procurador natural. Eu fiz referência ao senhor porque depois chega na promotoria. Vamos lá. Bem, eu vejo que não há ninguém no Brasil que seja contrário a medidas contra a corrupção, né? Depois de tudo isso que nós estamos falando, o Gamal aqui trouxe à luz aí o escândalo da Petrobras, conseguiram acabar com a maior empresa pública. Conseguiram extrair tudo. Extraíram tudo, né? E não precisou nem ir para uma plataforma. Fundo, né? Mas, enfim, nós conseguimos aí trazer aí para a luz da população que o que se rouba no país é algo absolutamente inadmissível, né?
E pegando as palavras do juiz Moro, a cada pena que puxa vem uma galinha, né, Zancopé, que você estávamos lembrando. E é assim, ou seja, não existe ninguém em sã consciência, a não ser, obviamente, aqueles que são interessados em acobertar a corrupção. Então, medidas anticorrupção, elas são importantíssimas para a gente, não só para combater aquilo que nós já temos, mas também para evitar os futuros desmandos que acontecerão aí ao longo das próximas décadas. Agora, eu tenho muita dificuldade em conseguir identificar dentro dessas medidas alguns temas específicos, como esse, que é a não concessão de habeas corpus pleno, né? Você limitar a concessão do habeas corpus, para mim, que tenho aí uma formação jurídica dentro da linha da defesa dos direitos individuais, é algo inadmissível. Você tirar do Poder Judiciário a possibilidade de fazer esse tipo de correção de rumos, por exemplo, dentro de uma investigação. Da mesma forma, eu também não consigo conceber a possibilidade de utilização para efeitos de condenação de um processo provas ilícitas, provas tidas como através de meios ilícitos. Eu acho que isso é um grande retrocesso. Não do ponto de vista, obviamente, do combate à corrupção. Nesse sentido, não, nós temos que combatê-la. Mas não só a corrupção, mas todos os crimes nós temos que combater, garantindo ao cidadão, garantindo à pessoa amplo direito de defesa e não tirando do judiciário esse tipo de poder cautelador. Então, na minha visão, eu acho que a retirada desta parte deste texto foi algo muito salutar e que só vai dar ao próprio texto um caráter muito mais amplo e com muito mais credibilidade perante a população. Doutora Ana Paula? Eu acredito que qualquer política que vise e objetive a extirpar a corrupção, né, que caminha com órgãos públicos e entidades privadas, precisa começar realmente com o compliance. Eu tenho a felicidade de participar da comissão da OAB de São Paulo de Direito Digital e Compliance, com o nosso querido presidente, Coriolano Camargo, e a luta é justamente começar antes do processo judicial, antes que ocorram antes da ocorrência do ato ilícito. Se você coloca normas e procedimentos para que as empresas tenham contatos com órgãos públicos, façam licitações, você começa a evitar o acordão na licitação, você começa a evitar o favor, o agrado, né? E é justamente este jeitinho brasileiro, né, que não é o jeito alegre e extrovertido, mas sim de querer, né, arrumar, né? Não, essa lei pega, essa lei não pega, né? Até quando nós vamos escutar de leis que pegam e leis que não pegam? Porque a população tem esta sensação, né? Então, eu acho que é importante também que qualquer movimento legislativo que seja feito, que ele atenda o princípio constitucional da impessoalidade. A lei é para todas. Então, hoje temos o advento da Lava Jato, que obviamente foi uma grande explosão para que a gente fizesse esse questionamento. Mas não podemos só pensar hoje nos envolvidos com Lava Jato. Temos que pensar isso a longo prazo, né? Vamos pegar fazer alguma lei que perdure no tempo, né? Não só de forma específica, né? Mas que ela possa perdurar no tempo, fazendo a proteção não só das empresas, né? Mas como também do patrimônio público. Doutora Liliana, eu vou pedir a gentileza da senhora aguardar um pouquinho, porque eu estou em contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala.
Gisele, o assunto é feirão morar bem, viver melhor. O que vem a ser este feirão morar bem, viver melhor? O Morar Bem, Viver Melhor, Zancopé, é a política habitacional do Estado de São Paulo que reúne todas as ações e investimentos da Secretaria de Estado da Habitação, com infraestrutura, como infraestrutura, urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade nas construções e equipamentos, cuidados com o meio ambiente e qualidade de vida para as famílias atendidas pelo CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Gisele, existe algum subsídio para o servidor público na compra do imóvel? Sim, pelo programa Servidor Público Estadual, ele recebe subsídio na compra de seu primeiro imóvel. E esse programa foi aperfeiçoado para apoiá-lo ainda mais na realização do sonho da casa própria. Basicamente, o que mudou foi a forma de obtenção do subsídio para a compra de seu primeiro imóvel. A partir de agora, passa a se chamar cheque moradia e sempre será ofertado em eventos como o atual feirão. E qual o objetivo desse programa Casa Paulista Apoio ao Crédito Habitacional? O programa Casa Paulista Apoio ao Crédito Habitacional, modalidade Carta de Crédito Individual, denominado como cheque moradia para melhor atendimento operacional, tem como objetivo subsidiar o acesso à moradia para as famílias com renda familiar bruta mensal de até R$ 5.280, mediante a concessão de subsídio financeiro complementar, facilitando a obtenção de crédito habitacional. Além disso, o valor do cheque moradia varia entre 5 mil a 40 mil, de acordo com a renda familiar bruta mensal das famílias e a região do estado em que está localizado o imóvel, alcançando mais servidores. Pelo que você explica, o governo está subsidiando essa iniciativa. O São Paulo disponibilizará até 56 milhões em subsídio. O fundo perdido para a emissão de aproximadamente 2 mil cheques moradia no primeiro feirão Morar Bem, Viver Melhor, destinados para os 2 mil primeiros créditos habitacionais aprovados pela Caixa Econômica Federal. Para que tudo ocorra da melhor forma, Zancopé, da melhor forma possível, o servidor usufrua da melhor forma do feirão, está havendo ampla divulgação de todas as informações necessárias no site para que todos possam conhecer e se familiarizar com as regras e esclarecer suas dúvidas, né? Então será de 5 e 6 de novembro de 2016, no ginásio do Ibirapuera, na rua Manuel da Nóbrega, 1361, Paraíso, São Paulo. O horário é das 9 horas às 20 horas e você pode imprimir o convite pelo link no site casapaulista.sp.gov.br/feirão. Gisele Souza, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e até a próxima semana. Hoje, quinta-feira, é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Temos o apoio da revista Justiça e Cidadania. Doutora Liliana Buff, eu a interrompi com relação à restrição a habeas corpus retirada das medidas provisórias, das medidas do Ministério Público Federal. Concordo inteiramente com os colegas e entendo que restrição a um remédio que visa salvaguardar a liberdade de alguém é inadmissível. Eu entendo até a posição do Ministério Público Federal, que às vezes ultrapassa um pouco uma linha que foi conquistada com muito sacrifício por toda a civilização, que é a observância dos direitos fundamentais do cidadão, em termos teóricos, né? O sistema acusatório puro, em que o promotor, o juiz deve sempre permanecer inerte, as partes, o promotor, o advogado que devem pedir a jurisdição, mas em termos de liberdade não pode haver nenhuma exceção. Quando o juiz, que afinal é aquele que dá a última palavra no processo, a palavra decisória, entende de conceder de ofício, por ele mesmo, um remédio para salvar a liberdade de alguém, eu acho inadmissível restringir-se.
né? Porque, apesar de o promotor dizerem que é uma parte imparcial, e este é o ideal a ser buscado, essas instâncias burocráticas de ouvir-se o promotor para reserva de uma participação no poder soberano do Estado, quando se trata de liberdade, a meu ver, é inadmissível. Eu acho que essa restrição foi muito bem deslocada do projeto. E quanto às provas ilícitas, eu acho que daria um programa inteiro, Zé Copé, porque uma coisa é obtermos prova ilícita, por exemplo, uma confissão mediante tortura. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta sobre diferença jurídica entre convicção e prova. Outra vez. Ele gosta. Sim, sim. Porque a convicção é algo que qualquer um que opera em qualquer matéria precisa ter, né? E ninguém consegue pegar uma prova ou avaliar uma prova sem ter convicção a respeito dela. É outra discussão enorme filosófica também. Mas a prova ilícita, nós já tivemos, por exemplo, um carregamento, quando um caso até famoso, o Ministério Público, de mais de 3 toneladas de cocaína, que foi absolvido o traficante porque conseguiu se obstar o automóvel por uma ligação ilícita, por um telefonema ilícito, porque não estava com a devida autorização judicial. Então, há que se fazer o que é prova ilícita, por exemplo, como disse, uma confissão mediante tortura, não é? E uma prova ilícita, porque a lei considera ilícito você usar um telefone, uma conversa telefônica, sem que o juiz tenha dado uma autorização previamente. Então, aí é uma discussão, porque é o legislador que vai estabelecer, né? Às vezes ele tem interesse em estabelecer algumas ilicitudes na colheita da prova, porque o favorece, não é? Perfeito. Por isso que tem que pedir para as pessoas votarem direito, porque ninguém sabe quem que é o legislador. Então, é aquelas pessoas que estão lá, que você viu lá, né? Agradecer a mãe, o cachorro, o pai, lá no impeachment. Esse é o legislador, né? Então, são as pessoas que a gente vota, né? E aí o operador do direito fica de joelho na eleição, falando que vem alguém, né, bem alfabetizado, né, para que a gente não tenha essas idiosincrasias jurídicas. Não, pelo menos alfabetizado. Não, alfabetizado já estaria bom. Sim, né? Sem dúvida. Gente do MPD que fala... Não sou do direito, mas nessa questão do habeas corpus, eu gostei de uma palavra que a senhora falou, a doutora Liliana falou, que é a questão civilizatória, né? Nós estamos em questões já... que são questões da civilização, né? Habeas corpus é uma coisa que a gente entende como civilizatório. Eu sou leigo, mas a gente entende como civilizatório. A conquista básica, né? Desde o João Sem Terra, né? E o Brasil tem esse jeitinho a que você se referiu, Ana Paula. O jeitinho brasileiro dá uma plasticidade a alguns remédios muito interessante. Na verdade, o habeas corpus surgiu para tomar o corpo. Hoje você pode trancar uma ação penal injusta no mérito. Você tem uma plasticidade imensa nesse remédio. Então, restringir o âmbito desta ação mandamental, que é o habeas corpus, restringir a proteção à liberdade do indivíduo é realmente um atentado à civilização. Eu vou aproveitar que a Ana Paula citou aqui a nossa Câmara dos Deputados e lembrar também, voltar ao passado. Hoje eu estou muito saudosista, viu, Zé Copé? Lembrar ao passado uma frase do então deputado Ulisses Guimarães, que dizia o seguinte: se você acha que o nosso Congresso é ruim, espere para você ver o próximo. Espere o próximo. Nossa. Gente do MPD que fala tem o apoio da revista Justiça e Cidadania. Conosco hoje a promotora de justiça, a doutora Liliana Buff, a advogada Ana Paula Siqueira, o economista Dr. Ricardo Gamal, advogado Dr. Marcelo Lobo. Doutora Ana Paula Siqueira, especialista em bullying, tem um curso que a senhora está participando, promovendo? Exatamente. É hoje, no Espaço Cultural Vértice, né? Obviamente com o apoio do maravilhoso Colégio Vértice. Hoje vamos fazer uma palestra sobre como educar os filhos na era digital. Tá? Então vai ser na Rua Vieira de Moraes, 217, aqui em São Paulo.
e justamente para que a gente possa conversar, né, sobre o impacto. Só para os alunos do Vértice ou... Não, é aberto? É aberto, obviamente, para os pais, né, e para toda a comunidade, né. Então tem a inscrição, pode ser feita no site do Espaço Cultural Vértice. Presencial ou dá para ver pelo Facebook? Presencial, presencial. E acho que é um momento que você pode trazer a comunidade justamente para quê? A educação, hoje os pais precisam ser educados para poder passar um mínimo de educação digital para os filhos. Porque hoje nós, aqui, todos somos analógicos. Então, aqui alguém foi para a escola com celular? Não, né? O máximo que a gente tinha era o quê? A lata e o barbante. Era o máximo de smartphone que a gente tinha. E funcionava, né? O sinal não caía, era bom, né? A lata e o barbante. Quando chovia, você continuava falando, continuava, né? do mesmo jeito. Então é justamente por isso, pra gente poder trazer, né? Que às vezes limitações, né, não é um constrangimento, às vezes a limitação é um benefício que você traz para a criança e para o adolescente. O Luiz Carlos Matos, ele nos acompanha pelo Facebook em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dr. Gamal, Luiz Carlos Matos diz que a França ou qualquer país que tivesse uma quadrilha no poder também estaria quebrado como estamos? Então, olha só, a França viveu períodos complicados, né? A guilhotina funcionou ali, eles tinham a guilhotina. Levou embora até o rei da França e a sua esposa, a Maria Antonieta. O Robespierre fez o que tinha que fez bastante. Claro que são outros períodos, mas sempre o que a gente quer dizer é a questão do rentismo só. Sim. Que não adveio só na questão no governo do PT, já vinha no governo anterior, já. É algo que vem já de 30 anos o rentismo. Acho que desde que os portugueses embarcaram aqui com os índios já fizeram. Então permeou todos esses governos desde os anos 80. E é uma questão de soberania do governo, do público, no final das contas, sobre o seu caixa. Vejo dessa forma, né? E às vezes não é nenhuma questão nem de direita e nem de esquerda, nem do governo que está, mas é uma questão de soberania do povo sobre o seu caixa, né? Vejo dessa forma. Dr. Marcelo Lobo, o senhor é presidente da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo, e o Marcos de Pinheiros diz que existe no STF mais de 500 pedidos de intervenção no Estado de São Paulo por falta de pagamento de precatórios alimentares. Por que a presidente do Supremo não determina que se cumpra a Constituição? São mais de 500 pedidos de intervenção? Olha aí a gente falando de novo do passado, né, Zancopé? Vamos lá voltar aos últimos 20, 30 anos e o problema é o mesmo. Não, de lá para cá mudou. Hoje, a partir de 2010, nós temos uma emenda constitucional que mudou a forma de pagamento de precatório. Então, não cabe mais intervenção, não existe mais diferença entre precatório alimentar e comum. Houve uma mudança muito significativa nas regras. A OAB ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra parte dessa emenda. O Supremo Tribunal Federal nos deu ganho de causa, realmente entendia que essa emenda era ela inconstitucional, mas foi possível criar aí uma modulação dentro desse período em que os credores de precatório têm recebido. Então, assim, falando em mudanças constitucionais, falando naquilo que a gente teria que resolver do problema do passado, até quando a gente vai ter esses problemas para o futuro, eu diria para você, para o Marcos, para o Duarte Moreira da FIPESP, que também esse assunto é muito caro, que nós estamos aí chegando a uma solução e eu acredito que a um prazo relativamente curto, de 5 anos, já não haja mais atraso em precatório. E esses que estão aproveitando, outro dia houve uma pergunta nesse sentido, como a doutora Liliana lembrou de novo, né? Mas antes que venha, e esses acordos que estão sendo oferecidos? Você tem algumas... Seriam vantajosos, não seriam? Em algumas situações, sim. Vou pegar o exemplo da cidade de São Paulo, que é onde tem sido feito com escala maior. Você tem um estoque de precatório de mais ou menos aí 17 bilhões de reais e um pago de cerca de 1,7 bi. Então, ou seja, vai faltar dinheiro para pagar para todo mundo. E aqueles que estão no final da fila, no caso da Prefeitura de São Paulo, por exemplo,
que são as pessoas mais fragilizadas. São os precatórios alimentares de idosos, portadores de doença física, os pensionistas do Instituto de Previdência. Esse é o final do final do final. Para essa pessoa, você falar para ela, olha, você vai receber daqui a 6, 7 anos, é a mesma coisa, você, doutor, mas eu não quero. Quanto é agora? Sim. Então, essa possibilidade do acordo flexibiliza realmente esse tipo de credor. Nós temos uma série de críticas com referência aos critérios que foram utilizados pela Prefeitura. Registramos isso formalmente no Tribunal de Justiça, não só com referência ao acordo, mas a forma da utilização dos recursos, o dinheiro que ficou parado lá, ficou 1,5 bilhão parado durante mais de um ano, acabou gerando prejuízo para o município. Isso foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de Contas do município. Mas fato é, Zancopé, que por trás de tudo quanto é ruim tem a parte boa. Agora, no dia 8, próxima semana, eu vou falar em nome da OAB no Congresso Nacional sobre uma emenda constitucional que, se for aprovada, vai trazer a solução para o pagamento de todas essas dívidas até 2020. Ela reconhece uma decisão do Supremo, aquela ADIM 4357 que a OAB ingressou contra essa emenda constitucional. Ela cria para os devedores que estão em situações mais delicadas, como é o caso do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, Diadema, Guarulhos, ela cria oportunidade de financiamento desses recursos e a conta, o Tribunal de Justiça que vai fazer o gerenciamento e tende a zerar até dezembro de 2020. Então, essa emenda já foi aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal, aprovou no Senado da República e volta agora para fazer algumas atualizações do texto que foi modificado no Senado. Enfim, deve aprovar. Aprovando ainda este ano, o cenário fica melhor ainda para o exercício de 2017, 18 e 19. E aí eu diria, com toda a franqueza, que os acordos do ano que vem vão ser melhores do que os acordos deste ano. Nós teremos aí um poder de negociação muito melhor do que nós tivemos nessa última gestão. De forma que eu diria aí ao Marcos que agora essa história dos pedidos de intervenção, isso já está superado. Não é mais um problema ali de pressão do Supremo. Mas que ele pode ficar feliz porque a luz do final do túnel está cada vez mais clara. Não é um trem, não. Que vem. Não é um trem que está vindo. Doutor Gamal, o Geraldo de São Caetano pergunta ao senhor, com as medidas econômicas já aprovadas pelo Congresso, a situação financeira do país pode melhorar em 2017, chegar ao seu ápice em 2018? Ou o Geraldo está otimista? Não, eu acho que ele está otimista, espero que sim, que tudo vá bem, mas eu vejo muitos problemas, né? Essa questão de não baixar as taxas de juros força o país a entrar em uma recessão cada vez maior e eu não sei como fazer com que a arrecadação suba sem que a economia volte a crescer. E esse inibidor, esse limitador que são as taxas de juros elevadas não vão fazer o país sair do zero. Então, realmente criou-se aí um impasse, não é? Pode-se baixar aí os gastos, e baixando-se os gastos, mais uma vez, menos dinheiro no mercado e mais recessão. É um problema, que você acerta a questão das finanças públicas, mas o país como um todo, a economia do país vai para trás. No deserto não tem inflação também. No deserto não tem inflação, acaba-se tudo. Doutora Liliana. Então vejo que esse tal desse ajuste, o ajuste fiscal, pode ser um remédio que pode se transformar num veneno violento. Doutora Liliana, a senhora conseguiria responder em 1 minuto para Carla da Vila Mariana se uma campanha negativa por parte da mídia pode afetar a isenção de um júri popular? Em 1 minuto? Pode. Acabou o tempo. Pode. É evidente que pode. A mídia tem um poder de convencimento enorme e há países, eu creio que a Inglaterra, pelo menos até onde eu conheci,
em que casos que estão submetidos a julgamento não podem ser noticiados, não podem ser... O que também fere a liberdade de informação, mas eu acho que influencia sim, óbvio. Mais um minuto para a senhora só confirmar aqui: a confiança no judiciário é de apenas 29% da população, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que está boa até esse índice, pelo que o judiciário tem rendido em termos de prestação de justiça. Eu acho que é alta até, porque o judiciário deixa muito a desejar, ainda. É outro problema, empacado em fórmulas processuais, empacado numa burocracia paralisante. É um paquiderme que tenta arrastar, com muito sacrifício dos seus funcionários, dos seus servidores, uma demanda quase que não vencível, né? Então, ainda acreditam no Poder Judiciário. Eu acho isso muito bom, porque a tendência é crescer. Não é? Ana Paula, a palestra que você vai apresentar hoje... Exatamente. Então, como educar seus filhos na era digital, no Espaço Cultural Vértice, hoje, às 19 horas, Rua Vieira de Moraes, 217. Inscrições no site do Espaço Cultural Vértice. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu sempre que agradeço, que honra. Dr. Ricardo Gamal, economista, diretor da Fiesp, é sempre muito bom tê-lo aqui. Prazer sempre estar aqui. Deu uma aula hoje aqui. Maravilhosa. Não, a gente não tem acesso a essa informação. Mais difícil é transformar o economês em português. Temos o juridiquês também. E a gente tenta fazer alguma coisa nesse sentido para que a população entenda um pouco o que está ocorrendo, né? Até porque os interesses que existem é para que a população não compreenda. A senhora até deu essa informação aqui, né, doutora Liliana? Então a gente vê dessa forma. E eu gosto muito do debate, acho que o contraditório é importante, né? Porque quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Um abraço, doutor Gamal. Doutor Marcelo Lobo, muito bom tê-lo aqui, reencontrá-lo. Caro Zancopé. Estúdio novo, era tudo diferente. É verdade. Mas mais uma vez aí eu agradeço a lembrança aí do meu nome. Deixo aí meu grande abraço a você, ao Fausto Camunha, a Zenilda, que são pessoas aí que moram no meu coração. E agradecer e cumprimentar aí meus colegas de bancada, a doutora Liliana, doutor Gamal, a doutora Ana Paula, pelo brilhante debate que nós tivemos aí nessa tarde. Doutora Liliana Buff, o nosso Gente do MPD que Fala é possível graças à parceria que a senhora, como representante do MPD, participa diretamente. Muita honra participar do movimento do Ministério Público Democrático. Agradeço ao convite da doutora Laila, uma promotora brilhante. Agradeço a sua participação, a participação desse programa, do Camunha, dos debatedores. Realmente é sempre enriquecedor para todos nós estarmos aqui nesse debate. Muito Registro obrigado. Com muito carinho que a partir de hoje nós temos o apoio da revista Justiça e Cidadania nesta edição de Gente do MPD que Fala. A direção-geral é do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.